Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amados irmãos, abrimos as nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Hoje nós iremos dar uma pausa na exposição de Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, e vamos hoje meditar com base nesse texto de Marcos 8, 22 a 30. Marcos, capítulo 8, 22 a 30. Eu lerei dos versos 22 a 30. Eu peço que todos acompanhem com atenção e lembrem-se, inclusive as crianças, esta é a palavra de Deus e Ele fala conosco através dela. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém. Vamos, irmãos, mais uma vez orar, pedir que Deus nos abençoe. Bondoso Pai, Pai zeloso para conosco, Pai que é Deus vivo, Deus presente, Deus que sempre está trabalhando e nunca para de trabalhar, sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder. E estando de forma especial, não somente neste local, dentre o teu povo, mas, ó Deus, em todo canto, nesta terra onde se cultua fielmente ao Senhor. Nós suplicamos graça, Pai. Pedimos a tua bondade, que o Senhor faça-nos colocar os olhos da fé sobre o teu maravilhoso, bendito Filho. E dele, ó Deus, possamos sorver, possamos, ó Deus, recolher bênçãos, alimento para a caminhada cristã que está diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ser mais devotos a Jesus Cristo de coração. Consegue nos contemplar nesta noite e ficarmos extasiados com a glória do teu Filho, o Messias. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você já teve a experiência de ir a algum médico e então
ele lhe examinou, fez um diagnóstico, passou alguns exames e por fim passou um tratamento. Então você seguiu o tratamento, mas a sua situação de saúde não foi resolvida? Talvez você tenha voltado lá mais uma vez para se queixar, ou talvez você tenha procurado um outro profissional. Você já passou por essa situação? Meus irmãos, a bem da verdade, nós desejamos ter a experiência de ser curados e conseguir então, inclusive, enxergar e ter todo o nosso corpo funcionando como Deus nos criou. Mas é verdade que, por vezes, isso não acontece. Nós estamos, então, diante de um texto em que o médico aqui, na primeira consulta, por assim dizer, não cura o paciente logo de início. Isso não é por causa de alguma incompetência dele, mas isso é proposital. Isso é tudo premeditado, para que ele revelasse aqui a ele mesmo, como nós veremos no texto. É bem da verdade, então, que o Senhor Jesus aqui se revela a este homem e depois aos discípulos, mas parece que também os discípulos, eles não percebem bem ainda quem é o Senhor Jesus, ainda que o conhecimento de Cristo estivesse nos lábios de Pedro de forma tão pronta, dizendo, tu és o Cristo. Todavia, parece que não apenas esse cego, mas também os discípulos precisavam de algo mais, um tratamento prolongado pelo Senhor Jesus. Esse texto, irmãos, revela-nos o Senhor Jesus como Cristo, como o Messias. E nós então iremos usá-lo como base para pregar sobre um tema que está aqui no Evangelho de Marcos, o Evangelho que Marcos nos escreveu, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Esse tema aqui que nós iremos chamar de o segredo messiânico. O segredo messiânico. O Evangelho segundo Marcos é um dos evangelhos sinóticos. E talvez você não saiba o que isso significa. Talvez você saiba já o sentido dessa palavra, mas não com o termo não lhe vem à mente. Mas sinótico significa, a grosso modo, ver, compartilhar de uma mesma visão. E, de fato, quando Mateus, Marcos e Lucas escrevem, nós conseguimos perceber que eles falam da maioria das cenas, elas estão se repetindo nos três evangelhos. E de formas diferentes, mas elas estão sendo relatadas. João ela já escreve de uma outra forma, numa outra abordagem, mas os quatro escrevem acerca do maravilhoso Senhor Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas, sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Cada evangelista, então, escreve com um propósito estabelecido. E o Evangelho de Marcos é escrito, o Evangelho segundo Marcos é escrito, e você pode consultar isso no início do Evangelho, eu peço que você abra lá. É escrito para revelar, então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele como Filho de Deus. Aqui está, e Marcos ele tem pressa para falar essas coisas, ele escreve inclusive de forma resumida. Há quem diga, e é bem provável, que Marcos ele foi o primeiro a escrever um dos seus evangelhos, e se você perceber, é o menor de todos. Marcos tem o objetivo então de escrever de forma resumida, para que saibamos o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos então nos escreve para revelá-lo como aquele que é o Filho de Deus prometido, o Messias. Perceba, Marcos ele escreve de forma muito ligeira. É como se nós pudéssemos ver a pena de Marcos e ele
escreve as cenas como se Cristo estivesse a todo tempo em ação. Se você perceber, no início do Evangelho, por exemplo, diz assim, fala-se de João Batista, e depois vai se falar do ministério de Cristo sendo batizado, e tão logo ele sai da água, do batismo. No verso 10 do capítulo 1 diz: logo ao sair da água, viu os céus rasgando e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e logo então foi ouvida uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E diz o verso 12: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ele então chama os seus discípulos, ele está curando a todo tempo. No verso 37, no verso 35 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Ele estava orando. Os discípulos então vão. Ele achou uma brecha para orar, mas os discípulos o encontram e disse: mestre, todos estão te procurando. Ele então diz: vamos. Veja, quando nós relatamos uma cena, e isso acontece no nosso cotidiano, se a mesma cena for vista por 5 pessoas, quando essas 5 pessoas forem relatar essas cenas, elas não irão relatar da mesma forma. Elas irão ressaltar pontos que chamaram mais atenção. Isso tem a ver com a sua personalidade, com a sua história de vida. Isso tem a ver com diversos fatores. Marcos, então, escreve aqui um Cristo que está a todo tempo em atividade. E muitas pessoas estão ao seu redor. Muitas pessoas estão vendo a sua cura. Muitos estão indo a ele para serem curados. Marcos escreve um Cristo com ligeireza. Mas, meus irmãos, isto muda quando chega exatamente no ponto que nós lemos no início. O ponto que nós lemos, a cura deste homem cego. E depois, como Cristo passa a ensinar acerca de como importava, era necessário, diz o verso 31 do capítulo 8, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Aqui as coisas começam a mudar. Nem todos começam a seguir, nem todos continuam a seguir a Cristo. Aquele famoso Salvador, pregador, se mostra aqui, começa a revelar, digamos que, uma outra face da sua identidade, que não estava sendo vista pelos que estavam seguindo ele. A dobradiça, por assim dizer, porque de fato aqui o Evangelho dá uma guinada, a dobradiça se mostra um Messias que salvaria pela sua paixão. Não paixão no sentido de homem, uma pessoa apaixonada, mas paixão no sentido do seu sofrimento. De um homem tão admirado pelo seu poder de cura, pela sua mensagem, e seguido por tantos. Agora, ele começa a se mostrar que este homem salvaria, sim, mas não por poder ou qualquer outra coisa grandiosa entre os homens. Ele salvaria pela sua paixão, pelo seu sofrimento. Por isso, meus irmãos, então nós iremos considerar esse sermão. Esse sermão que tem como tema o segredo messiânico, sobre alguns pontos. O primeiro deles é: o Messias se revela ao cego. O segundo, o Messias se revela aos discípulos. O terceiro, o Messias conhecido em parte pelos discípulos. E o quarto, o segredo messiânico no Antigo Testamento. Volte seus olhos então para o verso aqui de número 22 do capítulo 8. Nós lemos aqui o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse.
Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Aqui Jesus então começa a se revelar, e ele se revela em primeiro lugar ao cego. O Messias se revela ao cego. Perceba, naqueles dias, geralmente alguém cego era guiado por uma pessoa. Não é diferente dos nossos dias, na verdade. Então, alguém leva esse cego a Jesus. Ele estava na cidade aqui chamada Betsaida. E ele então sai dessa cidade. E quando ele vê esse cego, diz o texto que ele toma o cego pela mão, guiando. Já não é mais aquela pessoa que levou o cego até ele que está guiando, mas agora Jesus o toma e o guia. E sai da cidade. E então, e só então, começa a curá-lo. Jesus cura de forma escondida. Você percebe aqui o contraste que Marcos está querendo mostrar a mim e a você da identidade desse Messias? Ele era aquele seguido por grande multidão. Mas agora ele irá curar esse cego escondido, por assim dizer. Ele irá curar esse cego em particular. Por que Cristo faz essas coisas? Veja, mais à frente, no capítulo 9, no verso 2, ele faz algo semelhante com os discípulos. 6 dias depois, diz o texto, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. E diz o texto que ali ele se transfigurou diante deles. Jesus agora está agindo de forma diferente. Ele está agora se revelando em particular. Você percebe isso? E ele está fazendo isso primeiramente ao cego. O Messias aqui se revela ao cego. E ele faz isso em 2 etapas. A primeira delas é estranho, na verdade, esse método de Cristo. Ele pega ali a saliva e então faz ali uma espécie, algo que vai aplicar ali aos olhos do cego. E ele então pergunta: vês alguma coisa? Como a saliva poderia fazer isso? Um colírio baseado em saliva? Mais estranho ainda é a pergunta de Cristo: vês alguma coisa? Como assim? Eu deveria então esperar que esse cego fosse curado com uma saliva? Mas ainda assim ele pergunta, ele está se revelando ao cego. Não é qualquer pessoa. E o cego diz então: eu vejo. Mas alguma coisa estava de errado com esse cego. Eu vejo homens como árvores. Ora, meus irmãos, qualquer pessoa, inclusive as crianças, conseguem discernir entre uma pessoa humana e uma árvore. Aquele homem já estava enxergando alguma coisa, porque ele era cego totalmente. Mas agora, ele ainda não enxerga de forma perfeita. E Cristo então faz uma outra sessão, por assim dizer. E aí, depois de colocar as mãos, ele passa a ver claramente e fica curado. Então aqui Jesus se revela a esse cego de forma sobrenatural. E ele dá uma advertência a esse cego: não entres na aldeia. Mais uma vez, isso deve chamar a atenção a mim e você. Ora, ele não era aquele que era seguido por tantas pessoas. Se aquele homem então entrasse na aldeia, certamente ele iria falar do que Cristo fez com ele, e ainda mais pessoas iriam procurar a Cristo. Mas Cristo diz: não entre na aldeia. Aqui está, meus irmãos, o Messias se revelando ao cego. Mas passamos ao nosso segundo ponto: o Messias se revela aos discípulos. Logo em seguida, diz o texto no verso 27, então Jesus
E os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens quem sou eu? Quem dizem? E eles começam a dizer: um João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas. Mas ele quer saber dos discípulos: vós, ok, eu entendi toda a multidão, eles não estão eles têm vários pensamentos, que todos eles estão errados. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro, aquele que era mais impetuoso, mais ativo, digamos assim, revela essa identidade: tu és o Cristo, tu és o Messias. E mais uma vez o Senhor Jesus dá uma advertência. Agora não mais aquele homem, agora os seus discípulos. Ele advertiu: não digam isso a ninguém. O que aconteceu aqui? Não diga isso a ninguém. Mas, meus irmãos, o texto caminha e nós precisamos ir ao capítulo 9, verso 33 a 37. E aqui está o nosso terceiro ponto. O Messias conhecido em parte pelos discípulos. Capítulo 9, 33 diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas é o que me enviou. Aquele cego havia sido curado em 2 etapas. Jesus se revelou a ele. Ele depois se revelou aos discípulos. E Pedro, inclusive, disse: tu és o Cristo. Mas, meus irmãos, a narrativa continua. Jesus está caminhando com eles. E eles que concordavam com essa afirmação, essa confissão de fé, eles começam a discutir no caminho sobre quem era o maior. Não só, perceba bem, não só aquele homem precisava ser curado, precisava de mais uma sessão de cura, mas os discípulos. Cristo age de forma complexa porque Ele é Deus. Ele cura aquele homem à vista dos seus discípulos. E quando Ele então cura aquele homem, Ele não está apenas agindo na vida daquele homem. Ele também está querendo mostrar aos discípulos que, ainda que os seus discípulos conhecessem a identidade dele, eles ainda precisavam conhecer mais. Aqueles que dizem: tu és o Cristo, o Messias, estavam discutindo sobre quem era o maior. Cristo começa a pastorear o coração deles. Eles estavam empolgados com as andanças e curas e revelações do poder de Cristo. E com a mensagem que saía dos lábios de Cristo. Os vários sermões que Cristo proferiu. E eles ouviam. E eles concordavam com todos. Mas eles ainda precisavam conhecer mais sobre a identidade desse Messias. Esse é o ponto, meus irmãos, em que aqui nós vemos que Cristo, ele começa em primeiro a revelar-se aos seus discípulos. E ele não faz isso de forma pontual, mas ele está fazendo isso de forma gradual e pastoral com eles.
Porque sim, a identidade de Cristo era algo complexo. E eu então convido você a caminhar comigo ao Antigo Testamento. E nós iremos ver agora nesse quarto ponto o segredo messiânico do Antigo Testamento. Porque sim, esse é um tema em Marcos. Antes de nós irmos ao Antigo Testamento, vejamos alguns textos em que Cristo adverte para que não se divulgue. Veja Marcos 1,34. Marcos 1,34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. No final do capítulo 7, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Verso 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Perceba então que esse de fato é um tema aqui no Evangelho de Marcos. E meus irmãos, a verdade é que a identidade do Salvador, ela é complexa. Se é para nós hoje que temos toda a revelação, ela era muito mais para aqueles irmãos do Antigo Testamento, inclusive para os discípulos, que não tinham toda a revelação do Senhor. Quando Pedro então diz, tu és o Cristo, isso significa tu és um ungido ou o Messias. Vemos Messias no Antigo Testamento e Cristo, que não é um nome, mas um título, o ungido. E ambos significam alguém que é separado para alguma coisa. Alguém que é determinado para um fim específico. E haviam coisas ungidas no Antigo Testamento. O tabernáculo era ungido. O altar era ungido. Os sacerdotes eram ungidos. Os reis eram ungidos. Para um determinado fim. Isso já nos mostra, inclusive, que até mesmo o povo de Deus é ungido. Em certo sentido. Todos aqueles que vivem para Cristo são ungidos. E como nós ouvimos nos nossos dias, né? Não toque no ungido do Senhor. Ora, se estamos em Cristo, somos ungidos. Ninguém é mais ungido do que o outro. Não porque há um poder em nós inerente, mas porque nós fomos separados para um devido fim. Mas é bem verdade que essa unção de Cristo ela é diferente. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos inclusive que Deus promete que virá um homem para um devido fim, para pisar a cabeça da serpente. Você já ouviu essa narrativa antes? Para pisar a cabeça da serpente, e então acabar cabalmente com o pecado e com o efeito do pecado. Virá lá em Gênesis 3,15. Um homem, o descendente da mulher, que irá pisar a cabeça da serpente. Ele então irá vencer aquilo que venceu o coração do homem, o pecado. Quando nós olhamos para Gênesis, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Gênesis 49, nós vamos ver alguns textos onde nos falam de alguém ungido que deveria ser esperado. Gênesis 49 é o texto em que Jacó está abençoando seus filhos. A partir do verso 8. Diz o texto, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Meus irmãos, esse texto é demais significativo.
Porque o contexto, então, que eles estão é exatamente no Egito, e eles estão ali justamente porque Deus cumpriu aquilo que ele fez José sonhar. José foi vendido pelos discípulos, se tornou governador no Egito depois, e então, não uma vez, os seus irmãos se prostram diante dele. Foi exatamente isso que José havia sonhado. Mas quando Jacó está para morrer, ele profere bênçãos para os seus filhos. E ele profere uma bênção para Judá, e a bênção para Judá é que os irmãos dele louvariam ele. Os filhos de teu pai, ele diz a Judá, se inclinarão a ti. Jacó está velho. Ele, inclusive, quando vai abençoar Manassés e Efraim, ele abençoa o mais novo antes do mais velho. José pensa que ele errou por causa da idade, mas a verdade é que ele não errou. Da mesma forma, quando ele abençoa Judá, ele não está errando aqui. Ele está sendo aqui um profeta de Deus. E nós já vimos no início da exposição de Gênesis que a mensagem de todo este livro é que Deus criou o homem perfeito, ele caiu em pecado, mas ainda assim Deus o salvará pelo descendente de Judá. É bem verdade que Deus abençoou o povo de Deus por José, meus irmãos. Mas a bênção dada a Judá é que os seus irmãos se inclinariam e que inclusive ele reinaria, o cetro não se arredará de Judá. É Judá então que recebe a bênção de ser o primeiro entre os seus irmãos todos e de governá-los. Jacó profere então as palavras de promessa para que Judá inclusive vença os seus inimigos. Veja, ele diz: a tua mão estará, no verso 8, sobre a cerviz de teus inimigos. Judá e os seus descendentes, ou melhor, e o seu descendente, iria vencer os inimigos do seu povo. Isso aconteceria ou matando-os, ou conquistando o coração deles, como aconteceu com alguns no Antigo Testamento, fazendo-os prestar culto ao Senhor e se mostrando vencidos pelo descendente de Judá. Nós vemos aqui então que Judá recebe essa bênção de ser primeiro entre os seus irmãos. E juntando com o que Deus prometeu no início de Gênesis, nós sabemos que um descendente dele viria para que nele se cumprisse todas essas coisas. Aqui então nós vemos um Messias sendo apontado muito mais claramente do que no início em Gênesis 3. Mas nós também vemos isso na vida de Davi. Eu peço que você abra lá em 2 Samuel. Segundo livro do Samuel, capítulo 7. No verso 12. Diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Você sabe a história, pelo menos a maioria aqui. Davi quis edificar uma casa ao Senhor, e Deus disse: não, Davi, você não fará isso. E então ele profere aqui essa promessa, dizendo que o descendente de Davi é que faria isso, edificaria uma casa para Deus. De que tribo é Davi?
Davi é da tribo de Judá. Deus está fazendo uma promessa de que o seu descendente iria edificar uma casa para ele, para Deus. E então Deus iria guardar a sua descendência. Enquanto Davi estava preocupado com a casa de Deus, Deus disse: Davi, aquiete o seu coração. Se o seu descendente cuidar da minha casa, eu cuidarei da sua descendência. E então vem o descendente de Davi. E no capítulo 12, eu peço que você abra a sua Bíblia, lá no verso 25, está registrado isso. Diz no verso 24, eu lerei antes. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Salomão recebeu 2 nomes. Nós o conhecemos por Salomão, mas ele também foi chamado de Gedidias. E no hebraico isso significa o amado do Senhor. É exatamente por isso que diz o texto no verso 25. Aliás, antes no verso 24, e o Senhor o amou. E no final do verso 25, por amor do Senhor. Perceba, Deus está então prometendo um descendente. Jacó então abençoa Judá, abençoando sua descendência. Agora ele está com Davi, e Davi tem uma experiência com Deus, de que o seu descendente iria edificar uma casa para o Senhor. Nasce Salomão, aquele que haveria de reinar e construir essa casa, e o nome dele significa o amado do Senhor. Você está lembrado de quando Cristo é batizado? Ali está, é um dos textos da Escritura, onde nós vemos as 3 pessoas agindo ao mesmo tempo. Existe uma heresia que diz que Deus é uma pessoa só, e ora ele se mostra como Pai, ora como Filho, e depois ora como Espírito, chamada modalismo. Mas esse texto, se formos honestos, não há como negar que ali estão as 3 pessoas agindo. O Pai do alto então diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali está esse descendente amado do Senhor. Filho de Davi, como por vezes ele é chamado no Novo Testamento. Mas perceba, aqui ele está sendo revelado ao povo de Deus na antiga aliança como aquele que reinaria. O cetro não se arredará da mão de Judá. Ele está sendo prometido e o povo de Deus está aprendendo que ele é aquele que terá poder e irá reinar. Vem Davi, o grande rei de Israel, e reina. E depois Salomão reina no seu lugar. Então o povo está aprendendo que esse prometido tem poder para reinar. E você sabe, inclusive, como Salomão reinou. Ele construiu o templo. E nós lemos, inclusive, como foi um pouco nos dias de Davi e foi muito mais nos dias de Salomão. Um templo enorme. Há grande poder nas mãos de Salomão. E tudo isso vai, meus irmãos, construindo na mente do povo de Deus a imagem desse homem prometido. Ele é o prometido que tem poder, que vem reinar e que vai lutar as guerras do povo de Deus, como Davi lutou muitas. E também traz a paz, como Salomão trouxe a paz, e na maioria dos dias em que Salomão viveu, houve paz, diz o texto bíblico. Esse é então, perceba, acompanhe, essa é a imagem que Deus está imprimindo na mente do povo.
e que eles haveriam de esperar um homem com grande poder, que irá livrá-los, que irá salvá-los e que irá trazer paz para eles. A história da redenção continua. E esse rei é esboçado em Isaías 11. Abre a sua Bíblia lá. Isaías capítulo 11. Diz o texto. E esse era um contexto terrível para o povo de Deus. Um contexto, inclusive, que o rei de Israel andava em grande infidelidade ao Senhor. E Deus já havia usado Isaías para prometer que o cativeiro viria. E nesse contexto que diz o texto, do tronco de Jessé. Jessé era pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a sua vara, com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui está sendo prometido um rei do tronco de Jessé, do pai de Davi, e diferente de Saul, de onde o Espírito do Senhor se retirou. Você lembra bem a história. Esse texto diz que o Espírito do Senhor, no verso 2, repousará sobre ele e não mais sairá. Ele será rei, um rei de justiça. E não havia, meus irmãos, mais o que acontecia naqueles dias do que injustiça. Está registrado no capítulo 1 de Isaías que os próprios sacerdotes e as autoridades daquele povo se entregavam à injustiça. E Deus está prometendo esse rei que julgaria não por aquilo que se queria que visse e nem segundo aquilo que se escutava, mas a sua justiça é reta. E ele então iria implantar um reino de paz. Isaías diz: o lobo habitará com o cordeiro. Haveria então paz neste reino. O lobo, que é feroz e violento, iria conseguir se dominar e estar com o cordeiro. Isso é uma figura, mas mostra como o coração daqueles terríveis e perversos e violentos estaria domado por esse rei no seu reino. Perceba, esse rei está sendo ainda mais esboçado na mente do povo de Deus. E agora, meus irmãos, nós chegamos inclusive a Isaías, lá no capítulo 52, eu peço que você abra a sua Bíblia. Onde muito mais se revela a paixão desse prometido. Isaías capítulo 52, verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Esse é aquele que haveria então de vir em nome do Senhor, o prometido. Ele seria exaltado, sim, mas ao mesmo tempo que ele seria exaltado, o texto diz, ele será elevado. E uma tradução melhor aqui é carregado. Ele seria exaltado, mas ele também seria levado à cruz. A mente do povo de Deus não entendia bem essas coisas.
Porque Deus está preparando eles para receber um Salvador que vence batalhas, que vence os inimigos, que tem grande poder. Mas agora ele irá ser elevado e morto. Que tipo de rei é esse? Que tipo de vencedor é esse? É ele que está sendo esboçado aqui. Você entende por que os discípulos ficaram confusos quando Cristo começou a dizer que iria sofrer, que é necessário, voltando para Marcos, depois voltaremos para o Antigo Testamento, no capítulo 8. No verso 31, ele começou a ensinar-lhes que era necessário, importava, ou seja, estava decretado, estava nos planos de Deus, isso não poderia ser mudado, e era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois, 3 dias, ressuscitasse. E isto eles expunham claramente. Qualquer pessoa, então, que visse, que não tivesse problema de audição, poderia entender essas coisas. Porque ele falava claramente, mas diz o texto, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Aquele que havia dito, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o prometido. Aquele que todo o povo espera. Pedro enxergava isso, mas ele precisava conhecer mais. Ele passou a reprovar o Messias. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse é o momento em que o grande Messias também revela a sua face de paixão. E por que que Cristo, ele dizia então, não digam isso a ninguém? Porque então, eles precisavam conhecer não apenas aquele que tem poder para curar todas as coisas, mas aquele que inclusive iria como cordeiro para o matadouro. E eles ainda não tinham uma noção clara dessas coisas. O profeta Zacarias também nos fala desse Messias. Abra sua Bíblia lá em Zacarias 12. Zacarias capítulo 12. Verso 10 diz o texto: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte. E assim o texto segue até o verso 14. Todos iriam prantear, porque aquele que é o governante seria visto traspassado e, de certa forma, vencido, morto. Mas, meus irmãos, o texto, ele continua. E eu peço que você abra no capítulo 14 de Zacarias. Depois de falar dessa trágica situação, acerca desse prometido, no capítulo 14 diz:
Eis que vem um dia do Senhor em que os seus esportes se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste pelo terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas pela parte oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Sim, é bem verdade que esse Messias seria morto. Esse grande guerreiro prometido pelo Senhor seria morto. Mas essa seria a sua vitória. E então o Senhor vencendo os corações, através dessa morte dele, iria brotar nos corações do seu povo. Você conhece o texto em que Jesus diz que do seu ventre sairão rios de água viva. Ele faz alusão ao Espírito Santo. Exatamente o que Zacarias está dizendo aqui. Meus irmãos, olhar para o Messias, talvez para você seja algo simples. Como era simples para Pedro, que diz: tu és o Cristo. Mas quando nós então somos provados e vivemos os nossos dias, nós demonstramos que ainda não conhecemos tanto desse Messias. E eu passo então a fazer algumas aplicações, tendo falado esses 4 pontos. Que o Messias se revela àquele cego, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Messias se revela aos discípulos. Em terceiro lugar, o Messias conhecido em parte pelos discípulos. E em quarto lugar, o segredo messiânico no Antigo Testamento. Eu passo a fazer algumas aplicações a você e ao meu coração também. Em primeiro lugar, como nós revelamos pouco conhecimento e devoção ao Senhor, quando inclusive somos humilhados e queremos reagir. Exatamente como os discípulos. Um queria ser maior do que o outro. Eles haviam dito: tu és o Cristo. Isto é aquilo que é a maior revelação que o homem pode entender. Não existe cálculos de integral, não existe códigos da lei civil e peças a serem feitas, não existem programações que possam ser feitas, que sejam tão complexas quanto isso. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Cristo. Nós vimos a exposição de Filipenses como esse Cristo se humilhou.
e como ele então vence os corações do seu povo. Mas, meus irmãos, como nós nos revelamos, não vencidos por Cristo, por vezes, mas vencidos por nossa carne. Quando nós não conseguimos conter os nossos impulsos e agir de forma amorosa, nos irá de forma santa. Era como aqueles discípulos. E muitas vezes nós sabemos quem é o Cristo. Nós sabemos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, como os discípulos sabiam. Nós enxergamos, mas ainda enxergamos homens como árvores. Nós ainda precisamos da graça para ter os nossos impulsos dominados pelo Rei prometido, o filho de Davi, o Rei da tribo de Judá. Às vezes nós olhamos pessoas que são, que conseguem, que agem com uma voz forte e elas impõem aquilo que elas querem, e isso parece uma força. Pessoas que querem dobrar, as outras são autoritárias, e nós às vezes ficamos temendo como se elas fossem fortes. Na verdade é o oposto, elas são fracas porque não conseguem dominar os seus impulsos. Como o Evangelho nos mostra, irmãos, a realidade por detrás das coisas. Como os pais precisam ensinar aos seus filhos, inclusive aos rapazes, que eles precisam saber se dominar. Certa vez eu ouvi um pastor falando que um homem que não consegue dominar os seus impulsos é um homem efeminado. Que um homem que não consegue se dominar, e então ele se relaciona com várias mulheres, ele é um homem efeminado. E isso me chocou, porque não é assim que a sociedade vê um homem desse jeito. A sociedade o vê como um grande homem, um garanhão, o vê como um homem honrado, mas é exatamente o oposto, ele é um homem efeminado. Um homem efeminado não necessariamente é um homem homossexual, mas é um homem que tem características femininas, porque as mulheres foram criadas para serem governadas. E quando o homem então se deixa dominar pelos seus impulsos, ele está se mostrando efeminado. Como nós precisamos ensinar aos nossos filhos, inclusive os rapazes, que eles precisam dominar a ira dos seus corações. E às vezes queremos discipliná-los, às vezes queremos inclusive usar logo a vara, mas precisamos pastorear os seus corações e dizer: filho, você precisa aprender a dominar os seus ímpetos. Mas as mulheres também precisam aprender a dominar os seus ímpetos, porque todos fomos vencidos pelo Rei da tribo de Judá. Irmãos, como há situações, inclusive, que nós dizemos: eu suporto qualquer coisa, mas isso aqui eu não consigo suportar. Meus irmãos, e certamente cada um de nós tem alguma situação que pode dizer assim. Como nós precisamos nos humilhar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu venceste o meu coração. Ajuda-me então a dominar-me. E que todas as minhas atitudes, em todos os cenários, com todas as pessoas, sejam dominar os meus impulsos. Meus irmãos, isso não significa que nós não iremos nos irar. Deus se ira, mas Ele não se ira de forma desgovernada, apaixonada, impetuosa, como às vezes nós nos iramos. E fala coisas que depois se arrepende. Não, Deus não é assim.
Cristo não é assim. Até mesmo quando ele proferiu o sermão e disse: ai, ai de ti, Jerusalém. Ele estava irado, mas ele estava contido, porque ele não se deixa dominar pela ira pecaminosa, pelos seus impulsos. Ele não tem impulsos, na verdade, pecaminosos. Como nós precisamos levar tudo isso aos pés de Cristo, irmãos. E desenvolver a nossa salvação, como aprendemos em Filipenses. Simplesmente não podemos dizer: Senhor, eu sou paciente com fulano, com tantas pessoas, mas só essa pessoa eu perco a paciência. Então eu afago a minha consciência dizendo: eu sou uma pessoa paciente. É apenas um problema, é apenas algo pontual. Cristo salvou todo o nosso ser, toda a nossa alma, para sermos dominados por Ele somente. Em primeiro lugar, essa é a aplicação, mas a segunda aplicação é: talvez você valorize as coisas grandiosas aos olhos. Talvez você valorize mais pessoas que têm posses, que falam bem, mas que não têm Cristo. Na verdade, irmãos, a todo tempo nós estamos sendo assediados para valorizar mais essas coisas do que o simples e glorioso Messias. Aquele que sim veio para vencer, mas ele veio assentado não num cavalo, ele assentou-se no jumentinho. Como nós precisamos pedir a Cristo que corrija os nossos olhos a todo tempo, para que valorizemos as coisas simples e santas. E desprezemos, não no sentido de humilhar, mas no sentido de dar o devido valor, que é pequeno, aquelas coisas que são grandes temporalmente. Porque é exatamente assim que Cristo se revela aos seus discípulos. Até então, Pedro estava com ele e o via tão grande, mas quando Cristo então passa a dizer: importa, Pedro, é necessário que eu sofra, inclusive seja humilhado pelos sacerdotes, pelas autoridades, Pedro então disse: não, isso não acontecerá. Pedro desprezou o Messias. Isso revelava que ele precisava aprender mais sobre quem era o Messias, que era o seu Salvador, em quem ele cria. E por vezes nós valorizamos mais as coisas temporais. E corremos atrás delas. E assim desprezamos a Cristo, como Pedro desprezou. E se você está aqui e não tem a Cristo, Ele está te chamando hoje. Este mundo a todo tempo está te chamando para valorizar aquelas coisas que são grandes às vistas. Mas isso é uma grande ilusão. A sua própria carne, a sua própria cobiça te engana. Deixe essas coisas e olhe para o Messias que se revela ainda hoje. E ele está em segredo no coração de cada crente do povo de Deus. Todo mundo procura um Salvador que é grande às vistas. Até mesmo os judeus até hoje. Por isso eles rejeitaram Cristo. Mas aqueles que têm a graça de Deus para ver a grande glória nesse humilde Messias, eles são ricos e têm todas as coisas. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que quando nós estivermos diante de uma situação que somos tratados em etapas, quando inclusive nós estivermos em uma situação em que Deus revele as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, nós lembremos: eu ainda preciso conhecer mais do meu Salvador. Eu ainda preciso ser curado de tantas coisas erradas que penso acerca desse Salvador. Às vezes não dizemos, mas está lá no coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.
Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Salvador, pelo Messias. Senhor, nós dizemos juntamente com Pedro, tu és o Cristo, nos dirigindo ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos, ó Deus, experimentar essa verdade, dia após dia. Experimentar-te em tua palavra, na oração, experimentar a Cristo no culto, e saber em nossos corações que Ele de fato é o Messias. Santifica o teu povo, Senhor. Santifica a tua igreja. Salva o coração dos nossos filhos. E salva aqueles que aqui estão, porventura, sem Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.